Boa noite a todos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, é um prazer muito grande estar aqui novamente, é um privilégio ímpar estar aqui com os irmãos, e eu transmito o abraço da Igreja Batista em Gentil do Ouro. Convido você, meu caro amigo e irmão, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Lucas 15, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, esse texto está num contexto maior. Jesus, antes da parábola do filho pródigo, ele conta outras 2 parábolas. Mas por que ele contou essas 2 parábolas? No início do capítulo 15 e no final do 14, Jesus ele faz uma comparação e ele diz que os seus discípulos são o sal da terra. E no final do capítulo 14, ele diz que se o sal perde o seu sabor, ele não vai servir para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Charles Spurgeon, o pregador batista, diz que nós somos o sal da terra e não o docinho. Nós somos a luz do mundo e não o pisca-pisca. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E ele diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. No início do capítulo 15, a Bíblia relata que publicanos, quem era o publicano? O publicano era aquele traidor do seu próprio povo, era um traidor da pátria. O publicano era alguém que traiu o povo hebreu, traiu o povo judeu. Dentre os publicanos, a gente pode lembrar de Zaqueu,
que Jesus disse que Zaqueu era verdadeiramente filho de Abraão e veio salvação a ele. Ou seja, ele roubava do seu próprio povo. Outro publicano, que nós podemos dizer Levi, o coletor de impostos, que vivia a cobrar impostos a Roma. O povo de Israel vivia na Palestina do primeiro século uma opressão muito grande. Vivia sob o jugo romano. E os publicanos eram, muitos deles, hebreus, que de fato traíam o seu próprio povo, cobrando altos impostos, muitas vezes despejando famílias e obrigando famílias a dar o que não tinham ao Império Romano. Se aproximava de Jesus também aleijados, paralíticos, coxos. E a pessoa Jesus Cristo de Nazaré, na história humana, foi o maior personagem de toda a história. Ele conduzia um ministério de realizações, milagres, exorcismos. Mas a suprema declaração de Cristo foi da sua ressurreição dentre os mortos. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 15, ele diz que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é vã. E esse Jesus, então, começava a pregar, a ensinar, e esses publicanos e essas pessoas de vida suspeita, como Maria Madalena, Susana, Joana, Pedro, pessoas das mais variadas faixas etárias sociais, se aproximavam de Jesus para o ouvir. E no verso 2, a Bíblia nos diz, no capítulo 15, que os fariseus murmuravam, e os escribas, e a queixa que eles faziam de Jesus é: esse homem recebe pecadores e come com eles. Ele anda com gente de vida suspeita, ele anda com a mulher prostituta, ele anda com um cobrador de impostos, ele anda com os não gente da sociedade, ou seja, ele não anda com gente do nosso quilate, porque ele deveria andar conosco. Quem eram os fariseus? O farisaísmo era a seita mais alta do judaísmo. Os escribas eram os copistas das escrituras. E esses homens que conheciam a letra, mas a semelhança de Nicodemos, que não fumava, não bebia, não se prostituía, mas era necessário que Nicodemos nascesse de novo. Era necessário que Nicodemos experimentasse o novo nascimento. Era necessário que Nicodemos fosse regenerado. Porque anos de igreja, carteira de batismo, não significam necessariamente que alguém de fato é convertido. E aí Jesus então conta uma parábola da ovelha perdida. Ele diz: qual dentre vós é o homem que possui 100 ovelhas, e quando perde uma, ele deixa as 99 no deserto, e vai buscar a ovelha que se perdeu? E ele então pega a ovelha que se perdeu, coloca nos ombros, e diz: eu achei a minha ovelha perdida. Ele chama os seus amigos, os seus vizinhos, e diz: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há mais alegria no céu por um pecador arrependido, quebrantado diante de Deus, porque a Bíblia diz que a este o Senhor estima, ao contrito e humilde de espírito, que treme diante da sua presença. O próprio Davi, que era um homem considerado segundo o coração de Deus, meus amados irmãos e amigos, ele diz: o Senhor não se agrada de sacrifícios e holocaustos, senão eu os traria, mas os sacrifícios que o Senhor se agrada é um coração contrito, um coração quebrantado. Isso o Senhor não despreza. E nessa multidão que ouvia Jesus, entre essas pessoas que ouviam a Cristo, muitos publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus, e ele também contou a parábola da dracma perdida, de uma mulher que tem 10 dracmas, tem 10 moedas, ela perde a moeda, e ela perde uma só, e ela começa a procurar na sua casa, e tendo encontrado, ela reúne as amigas e diz: se alegrem comigo, porque eu achei a minha moeda perdida. Porque de fato, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí finalmente Jesus conta então a parábola do filho pródigo. Jesus disse que certo homem tinha 2 filhos. O mais moço chega para o pai e ele diz: pai, dá-me a parte da herança. Interessante que a palavra pródigo na Bíblia significa esbanjador. Ele pede a parte que é de direito da herança do pai. E ele diz: pai, me dá a minha parte da herança. E o pai permite que ele leve a parte da herança que ele tinha por direito. E a Bíblia nos mostra aqui, nesse texto,
O primeiro tipo de perdição. Na parábola do filho pródigo, nós encontramos dois tipos de perdição. E a primeira perdição aqui nesse texto é a perdição do amoral. Vou repetir, a primeira perdição na parábola do filho pródigo é a perdição do amoral. É a perdição desse filho que diz: pai, eu quero agora a parte que me cabe. A vida é minha, eu faço da minha vida o que quiser, eu vivo como eu quero. Ou como alguns dizem, meu corpo, minhas regras. Minha filosofia de vida é aquilo pelo qual eu mato e morro. A minha ideologia política é aquilo pelo qual eu vivo. Ou a minha religiosidade é aquilo pelo qual eu mato e morro. Mas nesse caso, a perdição do amoral é caracterizada pela autodeterminação individualista. O verso 12 diz que ele pede ao pai a parte que lhe cabe e o pai então reparte. A atitude do cara que é egoísta. É a atitude que Paulo ressalta em 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 5, quando ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, e esses tempos nós estamos vivendo. Os homens serão jactanciosos, soberbos, arrogantes, avarentos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem domínio próprio, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Destes, afasta-te. Ele diz: eu quero a minha parte da herança. Eu vou fazer da minha vida aquilo que eu quiser. Eu sou o Senhor da minha existência. É esse ego que tem pretensão de ser absoluto. E todo ego que tem pretensão de ser absoluto é um demônio. Todo ego que tem pretensão de ser absoluto é um demônio. O que o amoral não entende é que ele não iria se perder por causa de Satanás. Não foi o pai que o expulsou da casa. Não foi o pai que disse: pegue a sua parte da herança e saia daqui agora. Não. Ele decidiu voluntariamente deixar e abandonar o afago, a proteção, o amor e o cuidado que ele tinha na casa do pai. Mas o pai fica na casa. A segunda característica dessa perdição do amoral é o distanciamento do pai. Ele não quer comunhão com o pai. Versículo 13. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ele foi para um lugar distante. Sabe por quê? Porque ele não queria proximidade com o pai. Ele não queria intimidade com o pai. Ele não queria ouvir a voz do pai. Ele não queria aprender do pai, mas ele partiu para uma terra distante, ele se aliena, ele não quer a influência paterna. E a Bíblia diz sobre toda a humanidade que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a condição humana. Martinho Lutero dizia: pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome, não tem outro nome senão o de pecador. Você pode se achar santo, você pode se achar até de certa forma justo, mas o que a Bíblia diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. A palavra de Deus diz em Isaías 53 que cada um de nós era como ovelhas desgarradas. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A condição humana é uma condição pecaminosa. O apóstolo João, na sua carta, ele diz que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, e a verdade não está nele. Esse filho mais novo, pródigo, ele quer distância. A semelhança é de nós, que viramos as costas para Deus, que quebramos todas as leis de Deus e merecemos a extensão da sua santa e justa ira contra nós. O que Deus viu em você para te salvar? Deus viu alguém que já quebrou todas as leis dele, várias vezes, repetidas vezes.
A Bíblia diz que se você quebra um só ponto da lei, você quebrou ela toda. Deus viu alguém que era merecedor da ira, como está escrito em Efésios 2:3. Deus viu você como um filho esbanjador, que buscou distanciamento de Deus. A Bíblia também diz que a ira de Deus é manifesta contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, mas os seus pensamentos insensatos tornaram-se fúteis, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e adoraram a seres criados em lugar do Criador. O que vocês viram nas eleições, fora das igrejas, fora da igreja brasileira e dentro dela, não foi nada mais do que adoração a criaturas, a seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Há justos que se acham pecadores e há pecadores que se acham justos. O filho pródigo, a semelhança de eu e você, queria buscar a própria satisfação. O versículo 13, parte B, diz que lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Você conhece pessoas que já tiveram uma grande herança? Hoje, no nosso país está difícil, né? Ter uma grande herança. Ainda mais para nós que moramos no sertão baiano. Mas a Bíblia é clara quando diz que ele viveu de maneira dissoluta. Ele dissipou todos os seus bens. Ele gastou tudo que tinha. No texto original, significa que ele... Quando você pega um brigadeiro, você está fazendo aquele brigadeiro e fica aquele restinho no fundo da panela que você dá para a criança ou para alguém que você conhece, né? Você vai tirar você fala, raspa aí, menino, na panela. Ele dissipou tudo. Ele foi até o fundo. Ele rapou a panela toda. Ele gastou tudo porque ele queria a busca desesperada por prazer. A busca desenfreada por prazer. A busca desenfreada em sites na internet que você acessa e dá para pagar o histórico de todo mundo, mas não do eterno, porque todo pecado é praticado diante da presença santa de Deus. A busca dissoluta pelo prazer. A busca dissoluta de dizer a vida é minha, eu faço o que eu quero. Versículo 14, depois de ter consumido tudo, ele gastou tudo, ele sugou tudo. Ele diz, eu vou viver como eu quero. Eu vou me entregar, seja a lascívia, a prostituição, eu vou ficar com quantas mulheres eu quiser, eu vou viver agora em orgias, em práticas de pecado, eu vou viver em glutonaria, eu vou comer o que eu quiser, eu vou acumular bens, eu vou comprar aquilo que eu quiser, eu quero ter o carro do ano, a TV do ano. Eu não preciso do meu pai. E aí... O grande problema é que o Senhor nos fez para Ele. Fizeste-nos para Ti. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em Ti, diz Agostinho. Você foi feito para Deus. Mas nessa busca absoluta de satisfação, meus amados amigos e irmãos, veio aquele país grande fome, e ele começou a passar necessidade. Versículo 15, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e mandou ele a cuidar de porcos. Verso 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Na hora da dificuldade, os amigos dele, como diz a minha mãe, caparam o gato. Na hora da dificuldade, os amigos que ele tinha não estavam perto. Na hora da dificuldade, ele teve que se alimentar da comida dos porcos. Na hora da provação, a busca exacerbada por prazer não foi capaz de preencher aquilo que ele precisava. E é interessante que o incrédulo racionaliza o seu pecado. O incrédulo não se arrepende do seu pecado.
Essa era a nossa condição antes da experiência genuína de conversão, antes do novo nascimento. Essa é a condição do homem natural. O homem natural não compreende as coisas espirituais e não pode discerni-las, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não tem desejo, não tem afeição por Cristo. A marca de um filho de Deus não é a perfeição, mas sim a fome por Cristo. O homem natural não deseja comunhão com Deus. O homem natural, ele não deseja estar na presença de Deus. Jesus contou uma parábola. E ele diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. A Bíblia diz que o fariseu orava de si para si mesmo e dizia: obrigado, Deus, porque não sou como os outros homens, roubadores, adúlteros, idólatras, perversos. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Mas o publicano se dirigiu ao Pai e disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Versículo 17. Então, caindo em si, o filho pródigo diz: ah, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Ele então começa a lembrar da fartura que ele tinha na comunhão desfrutada com o pai. Quantos empregados meu pai tinha de sobra e eu estou aqui comendo comida de porcos. A atitude dele é de cair em si, e só cai em si quem verdadeiramente se arrepende. A expressão cair em si no texto bíblico, no verso 17, significa mergulhar dentro de si mesmo, significa perceber o seu pecado e não o do outro, significa perceber a sua condição de alienação, distanciamento e dureza de coração para com Deus. Ele cai em si, mas ele não diz: a igreja está fria, o mundo está frio, porque o mundo está desse jeito. Não, ele diz, como o pregador anglicano John Stott dizia: nós devemos nos perguntar não somente o que aconteceu com o mundo, mas o que aconteceu com o sal e a luz deste mundo. Quando ele cai em si, agora ele não vai buscar dizer: a igreja é fria, não. Ele vai buscar dizer: eu sou frio. Me falta fervor, me falta amor pelas almas perdidas. Ah, a igreja, falta comunhão na igreja, mas é eu que não estou sendo agente dessa comunhão. Ele cai em si, ele se arrepende. O Espírito Santo então o faz enxergar a sua vileza, faz enxergar a sua atitude, o faz enxergar o seu pecado, o faz enxergar a vileza do seu coração. A graça não pode ser dada enquanto os homens não sentirem o peso da lei. E esse evangelho aí fácil, que diz assim: Jesus te ama, sim, e Ele quer te fazer feliz e te dar uma vida melhor. Que bom, legal, eu também quero ter uma vida melhor. Que bom, Jesus vai me amar, Jesus me ama, Ele quer ver uma vida melhor, Jesus vai me dar um carro, Jesus vai me dar uma casa. Olha, que bom, eu vou ser promovido. Eu vou vencer tudo e todos. Agora, com esse Jesus imantado, com essa força, eu vou agora derrotar tudo e todos. Qualquer que passe no meu caminho, eu vou pisar. Mas esse homem cai em si, meus amados irmãos, a semelhança de Davi no Salmo 51, quando ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A atitude oposta a isso é a atitude cínica diante de Deus. É a atitude diante de Deus que entra pelas portas como se tivesse pago o ingresso. Meu filho, se você quer show, pague. Vai ver, sei lá quem é que você quiser ver. Vai ver Edson Gomes, vai ter lá em Gentil, vai lá. Pagou ingresso para estar aqui? Eu quero louvor top, né? A pregação
Não quero que fale de pecado, né? Os pecadinhos secretos que a gente não mexe, de estimação, deixa o bichinho quieto, não. Ele cai em si. Ele diz como Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Quando ele se encontra com a majestade de Deus, quando ele está na presença de Deus, ele diz como o profeta Isaías disse, ai de mim, eu estou perdido, eu vou morrer. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu estou perdido. A atitude do homem quando se prostra diante de um Deus santo, a atitude de um homem quando ele vê os seus pecados, a vileza do seu coração, não pode ser diferente do apóstolo João no Apocalipse que diz, e eu chorava muito. E eu chorava muito. E esse filho pródigo cai em si. O Espírito Santo começa a produzir arrependimento nele. E ele diz, agora eu vou tomar uma decisão, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe ao menos como um dos teus empregados. Eu pequei, não foi o outro que pecou. Teve influência, as pessoas falaram, mas fui eu que quis. Não foi Satanás que cometeu estupro contra mim, não. Fui eu que fiz e fiz mesmo e pequei. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me recebe ao menos como um dos teus empregados. Esse amoral pode ser você. A Bíblia diz que Deus julgará os imorais e adúlteros. Cuidado com esses namoros pentecostais, com todo respeito profundo que eu tenho aos nossos irmãos pentecostais. Mas Deus não está alheio a nada que você faz, fala ou pensa. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele a quem nós vamos prestar contas. Você pode esconder do seu pastor, da sua igreja, das pessoas que você conhece. Em você existem 3 pessoas, a que você pensa que você é, a quem os outros sabem que você é, e a pessoa que Deus sabe que você é. No dia do juízo só importará a opinião que Deus tem a seu respeito. Você será julgado não somente por aquilo que você fez, você será julgado também o motivo pelo qual você fez. As suas motivações serão trazidas à juízo. Até as suas palavras, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Não seja o tipo de pessoa que quando morrer o caixão maior para a língua, menor para o corpo. Não seja esse tipo de pessoa. Não seja alguém com a cegueira espiritual profunda, de perceber. Você conhece pessoas que percebem o pecado de todo mundo? Nós, às vezes, somos assim. Fazemos como o fariseu, da parábola contada por Jesus do fariseu e do publicano. Percebemos os pecados de todas as pessoas. Mas que a nossa atitude seja como a atitude desse filho pródigo. Esse é a moral. Deus pode resgatar aqui nessa cidade, através da vida de vocês. Não porque precisa de você, mas a você é dado o privilégio de pregar o Evangelho. Deus pode resgatar aqui nessa cidade pessoas que estão mergulhadas no mundo das drogas. Deus pode pegar o pior traficante dessa cidade e convertê-lo e colocá-lo aos pés da cruz. O Espírito Santo é poderoso, como pegou o apóstolo Paulo no caminho de Damasco e o converteu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. E o Saulo, perseguidor de cristãos, agora vira perseguido. O Saulo, que era cego espiritual, passa a ver. E Ananias chega na igreja primitiva, e os irmãos chegam na igreja primitiva. E imagine a cena agora, as pessoas olham e dizem: mas esse cara que nos perseguia, esse cara que tentou nos matar, esse cara que não compartilhava das nossas ideologias, o nosso pensamento, foi esse cara, foi esse Paulo de Tarso,
Foi esse irmão José, essa irmã Maria, perdida, morta em delitos e pecados, que foi resgatada, lavada, justificada pelo sangue do Cordeiro, que foi alcançada pela graça de Deus, que por ele, que por ela, que a gente não dá nada, que a gente não prega, é derramado o sangue de Jesus Cristo para perdão dos pecados, que por um homem, por um ladrão da cruz, uma cena inusitada, uma cena que ninguém esperava. Um ladrão disse: Senhor, eu mereço estar aqui. Realmente eu sou digno, eu não sou inocente. Eu peco, eu mereço o pior, mas lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Então aquele ladrão da cruz ouve do próprio Jesus numa perspectiva presente. Mais do que isso, numa perspectiva eterna. Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O segundo tipo de perdição é a perdição do moralista. A perdição do moralista é caracterizada pela ausência de alegria, pela reconciliação do irmão. Versículo 25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Volta o filho mais velho do trabalho. O cara pegou de 7 da manhã, chegou lá na casa às 7 da noite. Ele volta do trabalho, ouve o barulho, ouve a música, ouve as danças. E aí pergunta ao pai, e pergunta a um dos empregados do pai, e diz assim: o que é que está acontecendo? Que barulho é esse? Que algazarra é essa? Que desordem é essa que está acontecendo aqui? O que foi que aconteceu agora? O negócio virou a bandalheira isso aqui agora? Como é que pode? Essa igreja agora está recebendo gente de tudo que é tipo. O que é isso aí? O que é que virou? E aí o empregado diz: rapaz, foi teu pai aí que pegou, teu irmão voltou. O meu irmão, aquele que gastou a herança toda, é aquele. Aquele que se prostituiu aí, que pegou nos bares aí, que está vivendo uma vida dissoluta, gastou tudo. Foi. Aquele que fez o teu pai chorar, que estava aí, teu irmão veio aí de todo jeito, e teu pai aí contratou a bandinha da vila e agora está fazendo a festa. Está todo mundo se alegrando. E ele não se alegra pela reconciliação do irmão. O irmão mais velho é o moralista religioso. Ele não se alegra e tem raiva de quem está alegre. Ele acha que para ser crente tem que ser assim. Ele acha que para ser crente tem que ser esquisito. Mas Jesus não mandou ser esquisito, mandou ser diferente. Ele acha que para ser crente as irmãs não podem usar brinco. Os homens não podem usar calça jeans. Ou como na igreja evangélica, que antes não podia baixo, porque baixo era instrumento do diabo. Mas a gente começou com piano, e piano começou a ser tocado em prostíbulo. Aí depois permitiu bateria, e virou isso aí que vocês sabem. Até vinha o gospel aí é tudo bem. Pelo menos parece que está tudo bem, só parece. Porque nós gostamos de parecer justos. A perdição do moralista é a perdição do fariseu. Vocês parecem justos aos olhos dos homens, mas por dentro estão cheios de ossos de imundície. A perdição do filho mais velho, do moralista religioso, é a perdição daquele que dá uma ênfase excessiva à aparência e não ao conteúdo. E são sepulcros caiados. Parecem justos, parecem bons, parecem santos, parecem piedosos, parecem espirituais, parecem superiores,
parecem moralmente superiores, mas eu lamento desapontá-lo, evangelho não é um moralismo. A gente pensa que o evangelho de Jesus Cristo significa uma lista de regras. Se você fizer mais bem do que mal, você está salvo. Não, nem chega perto. O Paul Washer diz, coloque os 10 mandamentos ao redor dessa nação, se referindo à nação da qual ele nasceu, os Estados Unidos. Ele diz, coloque os 10 mandamentos ao redor desse país e as pessoas continuarão ímpias e continuarão odiando a Deus. E ele diz que a maior parte do que veio dos Estados Unidos para cá, da teologia que veio dos Estados Unidos para cá, a maior parte da lixologia gospel que veio dos Estados Unidos para cá, deveria ter sido colocada em quarentena e não exportada. Ele não se alegra pela alegria do Pai e por ver o irmão reconciliado com Deus. Se você não ama o pequeno, você também não ama o grande. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos deu o ministério da reconciliação. Mas é uma cruz, não é um pedaço de pau. A cruz que reconcilia você com Deus, também o reconcilia com o seu próximo. Se você não ama o pequeno, você também não ama o grande. Se alguém diz que ama a Deus, a quem não vê, mas odeia ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus. Nisso, vocês conhecerão, diz o apóstolo João na primeira carta, capítulo 4, versículo 10, quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça e quem não ama o seu irmão não procede de Deus. Esse irmão mais velho, a semelhança de muitos de nós, é um moralista religioso que não tem o fruto do Espírito, e um deles é a alegria. Às vezes é muito fácil a gente chorar com os que choram. Às vezes é. Mas talvez o mais difícil é nos alegrarmos com os que se alegram. Se alegrar porque o outro foi alcançado pela graça de Deus. O outro recebeu uma dádiva de Deus e não você. A perdição do moralista é evidenciada pela falta de liberdade existencial. Ele não tem liberdade. Ele responde ao Pai, ele diz, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para festejar com os meus amigos. Há tanto tempo eu te sirvo, há tanto tempo eu estou aqui, há tanto tempo eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo do jeito que você queria, e você nunca matou um cabrito para festejar com os meus amigos. Eu tenho 40 anos de igreja, 60 anos de igreja. Eu sou líder dos jovens, eu sou líder das pessoas da igreja, eu sou líder dos senhores, eu sou líder das senhoras. Há tanto tempo eu estive aqui, tu nunca mataste um cabrito. E ele tinha um complexo de cabrito saltador, né? Ele ficou com um cabrito na cabeça. Ele diz, tem tanto cabrito aqui, o senhor nunca matou um, mas chega esse miserável aí que chegou ontem. Você já viu? Chegou, tem um ano que está na igreja, né? O pastor trata melhor do que eu. Eu estou aqui, ninguém sabe que esses bancos eu que fiz, eu que construí tudo. Ninguém sabe a luta que foi. E o Evangelho, com a graça de Deus, chama os que trabalharam 1 hora por dia
e os que trabalharam durante todo o dia. E a graça é igual a todos. Se você não entende isso, você não entendeu a graça de Deus. Se você não entende que o ladrão da cruz arrependido, tem um teólogo reformado que ele diz que um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, e um só, para que ninguém ache que agora o céu virou sei lá o que, uma coisa universal, uma coisa que todo mundo vai ser salvo. Não, não é isso. Poucos passarão pela porta estreita, nem todos serão salvos. Apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que trilham por esse caminho. Mas o fato é que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, nos ensina a renunciar às paixões mundanas e a vivermos de maneira santa, justa e piedosa nessa era presente. Nós temos homens, lamentavelmente, dentro da igreja brasileira, machistas e efeminados. Nós temos mulheres feministas e outras eu não sei nem dizer o significado. Mas nós temos muito poucos homens e mulheres piedosos. Sabe o que é piedade? Devoção sincera a Deus. Devoção integral a Deus, que se manifesta também no próximo. De todos os homens maus religiosos são os piores. E ele então se queixa. Ele diz quantos cabritos o meu pai tem, nunca matou um para festejar com os meus amigos. Porque ele não entendia que se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O que você necessita por toda a eternidade é ser justificado por Cristo. O que você necessita desesperadamente por toda a eternidade é ser declarado justo aos olhos de Deus. E no dia do Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, seja Ele vindo ou seja você indo encontrá-lo, após a morte, importará quem está com você, não leve o seu currículo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome eu participei de trans, em teu nome eu fui até batista. E ele vai dizer: eu nunca te conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você que viveu como se eu nunca houvesse dado uma lei para obedecer. Pior de tudo, a lei não foi escrita no coração de carne, o coração continuou de pedra. Gente que tem 10, 20, 30 anos de igreja é a mesma pessoa. E ele diz: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Cuidado para não ir para o inferno assim. Você pode ter nascido na igreja, ter sido criado na igreja, ter sido batizado na igreja, ter sido velado na igreja, mas se você estiver meramente no templo e não for igreja, antes de tudo, se você não estiver em Cristo, você pode morrer com igreja, com religião, com tudo e perecer eternamente sem o Senhor. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. A queixa dele denota algo que é um problema muito grande da gente, a falta de relação com o Pai. Versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. O que ele não sabia é que os publicanos e as meretrizes estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque o evangelho está sendo pregado. E tem gente que Deus está salvando, tem se arrependido, tem crido, tem vindo a Cristo. E lamentavelmente hoje nós somos mais de 50 milhões de evangélicos no nosso país. E a taxa de criminalidade não diminui. E a violência continua alta. Há um crescimento numérico, há um inchamento numérico da igreja brasileira, mas isso não é refletido na mudança da sociedade. Todo avivamento de Atos, avivamento de Jonathan Edwards, onde as pessoas se agarravam aos bancos e diziam: Deus tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, eu vou perecer.
Onde foi para isso? A gente parece que foi tomado por uma letargia espiritual, fomos tomados por uma mornidão espiritual. Não és frio nem quente, és morno e morno vomitar-te-ei da minha boca. E falta fervor, e falta sobretudo relação de intimidade com o pai. O filho mais velho não tinha relação com o pai, ele sabia o número de cabritos que o pai tinha, ele conhecia os empregados do pai. Mas o pai é um distante para ele, ele não conhecia a graça do pai, ele não conheceu que a graça que foi ofertada a ele, também foi ofertada ao seu outro irmão. E o pai diz, meu filho, verso 31, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu, meu filho. A grande pergunta é como esses dois perdidos podem ser salvos. O perdido amoral, representado pelo filho pródigo, que desperdiça os bens do pai e vai viver uma vida libertina e dissoluta da forma que quer. E o perdido moralista, o perdido religioso. Como esses dois perdidos podem ser salvos? E a resposta para isso é que esses dois perdidos precisam receber a graça do Pai. A todos quanto receberam, diz a palavra de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esses dois perdidos dentro do templo e fora do templo, esses dois perdidos dentro da igreja evangélica e fora dela, precisam receber a graça do Pai. Você precisa agora dizer como o filho mais velho, o Espírito Santo produzir isso em você e você responder com fé. A função da fé é receber aquilo que a graça oferece. Você só pode ser salvo pela graça de Deus. Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Você precisa se arrepender dos seus pecados e perceber que não há nada em você para te fazer aceitável diante de Deus. Você precisa entender que quebrou todas as leis de Deus. Você precisa entender que não há mérito algum em você para que você se salve. Entendendo isso, você precisa se arrepender dos seus pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venha tempo de refrigério da presença do Senhor. Esses dois perdidos precisam receber a graça do Pai, entender que não há nada que eu faça ou deixe de fazer para receber essa graça, mas que a única coisa que Deus deseja é que você olhe para Cristo e seja salvo pela via do arrependimento, que você diga como o filho mais novo, Pai, eu pequei, verso 21, Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, Pai, não há nada em mim para me salvar, mas eu rogo ao Senhor, tem misericórdia de mim, me reveste da justiça de Cristo, que o sangue da nova aliança, que o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo me cubra, que a obra suficiente, perfeita de Cristo me transforme. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e novas criaturas vivem de maneira diferente. O fato é que o Pai diz ao filho, aos servos, antes de tudo, trazei depressa a melhor roupa, coloquem um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A maravilhosa graça de Deus pode alcançar o pior dos pecadores, alcançou até a mim, pode alcançar também a você, pode alcançar também o seu vizinho, pode alcançar os seus amigos, pode alcançar o pior de todos os homens, o mais vil. A graça de Deus pode alcançá-lo. Esse Pai compassivo diz aos servos, tragam a melhor roupa, coloquem o melhor anel, vistam ele, matem um novilho, nós vamos nos alegrar, nós vamos celebrar. E toda a glória e toda a honra é dada ao Pai, porque fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Como dissemos, Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior.
Porque os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar a gente com justiça própria, disse o Senhor Jesus, mas sim os pecadores ao arrependimento. O pai é uma contracultura do filho mais velho. O pai é misericordioso. O pai é gracioso. O pai é manso e humilde de coração. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O filho mais velho via o pai como patrão e não como pai. Cuidado para que, ao se envolver tanto com as coisas de Deus, com as bênçãos de Deus, você se esqueça do Deus das bênçãos. Cuidado que, por se envolver tanto com a igreja de Deus, você se esqueça do Deus da igreja. Cuidado para que você não se esqueça de onde Deus te tirou, quem você de fato é. Paulo diz em Romanos: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito a essa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Esse pai da parábola do filho pródigo é o próprio Deus de Israel encarnado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o qual ouviu das pessoas: veio João Batista, que não come nem bebe, vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Talvez muitas pessoas que a gente não anda, por não terem a nossa qualificação social, o nosso status político, religioso, ideológico, são as pessoas que Deus deseja resgatar. Mas se a gente não falar, as pedras vão clamar. Mas como é que vão ouvir também, se não houver quem pregue? João Calvino dizia que o Evangelho é uma doutrina de vida e não de língua. Nós somos bons argumentadores, bons faladores, mas viver, praticar a palavra no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, no oculto, quando não tem ninguém para nos aplaudir, quando não tem ninguém para nos reconhecer, significa voltar às essências daquele que disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. O Deus da Bíblia é o Deus que diz: desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus, ao invés de holocaustos. Que tipo de filho você é? Amoral ou moralista? Talvez eu me pareça mais com um moralista. E eu não consigo entender quando o pai diz: se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra. Se mandar você caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ouvistes o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos,
Fazei o bem aos que vos perseguem. Não resistais ao perverso. Se alguém te mandar caminhar 1 milha, vá com ele 2. Essa graça é estranha a nós. Mas é a graça de Jesus que na cruz ecoou: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Foi a mesma graça que Estevão, recebendo o seu troféu promessas, o jovem Estevão, que não se preocupava em ter um corpo malhado, não se preocupava em ficar com 10, para depois sair contando para outros. Não. O jovem Estevão que disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Disse isso quando estava sendo apedrejado. O pai da parábola do filho pródigo é o pai que, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. O pai da parábola do filho pródigo é aquele que ouviu na cruz: desça da cruz, então nós creremos. E ele abriu mão do exercício da sua onipotência. Eu estou escolhendo cuidadosamente essas palavras. Ele abre mão de exercer a sua onipotência. O pai da parábola do filho pródigo é a criança na manjedoura. É aquele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. Assumiu a forma de servo. E foi obediente à morte, morte de cruz. O pai da parábola do filho pródigo é o rei humilde, montado no jumento, cria do jumento, diz Zacarias. É esse pai que vem e que, por causa da sua obediência, da sua reverente submissão, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o pai que prepara a melhor roupa, coloca o melhor anel, e ele diz: o filho estava morto, está chutado, está perdido, está sem esperança, mas ele pode voltar à vida, se o Deus homem de Nazaré o encontrar, se o Espírito Santo regenerar o seu coração, se ele vier a Cristo em arrependimento e fé. Há esperança para um pecador que se arrepende, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, indiferentes à pregação do Evangelho de Cristo. E agora eu termino com isso: a melhor herança, o melhor presente, a melhor dádiva que o filho pródigo aprendeu é que, embora ele gastou todos os bens do pai, ele gastou tudo o que tinha, ele ofendeu a santidade do pai, ele quebrou as leis do pai, é saber que mesmo sem merecer, não é pelo seu currículo acadêmico, não é pelos seus anos de igreja, não é pela sua capacidade de empreendimento, de realização, não é pela sua capacidade intelectual, não, mas pela graça do pai. Ele aprendeu como um dia um homem ecoou, e nós celebramos há pouco tempo, 501 anos da Reforma. Ele disse: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. A verdadeira herança da igreja é o evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A minha oração por você é que você volte ao Pai, dizendo como esse filho pródigo: eu pequei, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe ao menos como um dos teus empregados. E o pai fica na casa, o pai permanece, a glória vai ser dada a ele, porque só pela graça, por meio da fé,
através do poder da palavra, através do único mediador entre o Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, para a glória de Deus, que você pode ser salvo da santa e justa ira do Cordeiro. Finalmente, encerro com a palavra de um homem de Deus que está na glória com o Senhor. Pastor Billy Graham. Ele diz: se você está em Cristo, a tempestade do juízo já passou. Ela aconteceu na cruz. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Que o poder da cruz, da ressurreição, volte a impactar a sua vida, a sua igreja, a sua família e a cidade de Xique-Xique. Que Deus em Cristo nos abençoe.